Eu gostaria de inicialmente dizer que nós é uma alegria, uma satisfação uma vez mais podermos ocupar a figura dessa casa, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Com certeza absoluta que aqui é um espírito mais democrático, onde as pessoas têm a oportunidade de expressar o sentimento da população, do povo de Patrocínio. Eu ocupo essa tribuna desta casa, nesta noite, pela primeira vez, falar oficialmente como presidente da Comissão Provisória do PSDB e líder do partido nesta casa, ao mesmo tempo, e que ratifico a permanência do companheiro vereador José Roberto dos Santos, do Salitre, meu secretário da sigla, como líder do prefeito, liderança que vem ocupando desde o início dessa legislatura. Outro motivo que me traz a essa tribuna é prestar de público contas do governo do PSDB de Minas Gerais, mormente no mandato do excelentíssimo doutor Antônio Augusto Anastasia, que se encerrou em 31 de dezembro de 2014, cuja prestação de contas foi aprovada em reunião extraordinária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na manhã de 24 de junho último. As contas do nosso governador foram aprovadas sem ressalvas, com 53 votos favoráveis e apenas 7 contrários. Importante ressaltar que o deputado representante de Patrocínio, que se gabava e teve integral apoio do doutor Anastasia, sequer deu as caras na reunião para demonstrar a gratidão de Patrocínio no quinhão que lhe coube do orçamento estadual. Patrocínio tem por tradição reconhecer, valorizar e agradecer aqueles que são beneméritos de seu progresso. Não somos um povo de memória curta, com raras exceções. Não somos povo de conveniência, que muda de bandeira ao sabor dos ventos, que troca de camisa como quem adota discurso conforme seus particulares, financeiros ou comerciais. O hoje senador Antônio Anastasia deixou em Patrocínio marcas perenes de sua atuação como governante competente. E eu poderia ficar aqui horas e horas enumerando os feitos e programas, ações de um governo conduzido por um cidadão nobre, no momento em que Minas Gerais está paralisada após acreditar num rosário de promessas furadas, frustradas e frustrantes, atendendo como melhor, ora para afirmar que estamos atentos, que seremos intransigentes na cobrança da continuidade de obras paradas, de programas e projetos que foram lançados e estavam em andamento e que agora simplesmente estão caindo no esquecimento. Doutora Anastasia deixou firmado com Patrocínio o compromisso de trazer um ramal do gasoduto até nós. Este é um ponto crucial do qual não podemos abrir mão, pois em muito avançará nossa economia. O governo Anastasia deixou assinar o protocolo de intenções com a Vale, com vistas à implantação da empresa em nosso solo, inclusive aqui instalando sua planta química. Esperamos que o atual governo não nos vire as costas, ainda mais se considerarmos que o atual governador é da panela do governo federal, principal acionista da Vale Fertilizantes. Os projetos previstos no protocolo de intenções somam 3 bilhões e 800 milhões de reais, sendo que a maior parte desses recursos deverão ser destinados à construção de um complexo de mineração no distrito de Salitre de Minas, gerando quase 2.000 empregos diretos e 4.500 empregos indiretos.
Em rápidas pinceladas, para não tornar cansativa esta minha fala, gostaria de ressaltar alguns dentres os intocáveis benefícios que o profícuo governo do doutor Anastasia encaminhou para Patrocínio. Quem não se lembra dos leitos da UTI neonatal da nossa Santa Casa de Misericórdia da Irmandade Nossa Senhora do Patrocínio, beneficiando 9 municípios e quase 190 mil pessoas de nossa microrregião. Não podemos jamais nos esquecer do Centro de Hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia, onde o governo de Minas, na gestão passada, investiu quase 2 milhões de reais nas obras e na compra dos equipamentos. Devemos nos lembrar sempre dos investimentos substanciais no Hospital do Câncer, um dos orgulhos da solidariedade da nossa gente. A nova sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da microrregião do Paranaíba, CIS Paranaíba, foi obra do governo Anastasia e hoje atende, além de Patrocínio, a população de outros 10 municípios da região, estimada em quase 194 mil pessoas. Foram investimentos na obra quase 400 mil reais repassados pelo governo do estado de Minas Gerais. Cerca de 200 mil pessoas que moram em Patrocínio e em 11 cidades da região hoje são beneficiadas pelo Centro Viva Vida, Dona Lívia, para sua construção e aparelhamento. O governo Anastasia investiu cerca de 3 milhões e 500 mil reais, além de repasses mensais de aproximadamente 250 mil reais. Na educação, os investimentos foram robustos para reforma, ampliação e construção de novas escolas da rede estadual de ensino, como, por exemplo, a Escola Estadual Terezinha Moreira Marra, sendo que só esta unidade obteve mais de 3 milhões de reais para sua edificação. A Escola Estadual Nélia Amaral ganhou uma quadra no valor de quase 269 mil reais. As obras de reforma e ampliação daquele educandário estão paralisadas, esperando que tenha um prosseguimento o quanto antes. De uma só leva, o prefeito e o ex-governador assinaram convênios da ordem de 7 milhões de reais somente para reformas. E as obras de reforma do aeroporto terão continuidade? Mais de 8 milhões de reais foram assegurados pelo governo anterior na reestruturação do espaço para atender as demandas da logística aeroportuária. As obras para concluir estão lá, aguardando a boa vontade dos políticos ligados ao governo atual. A construção da moderna sede do 46º Batalhão de Polícia Militar foi uma conquista e tanto, além de novas viaturas e todo o investimento para o aparelhamento da nossa segurança pública. O anexo da penitenciária que permitiu a desativação da cadeia pública na região central da cidade. Aquilo que era um cranco de vergonha e desumanidade. O anexo da penitenciária é composto por 52 celas equipadas com beliches e divididas em 4 alas, atendendo presos dos regimes provisório, fechado e semiaberto, contando com alojamentos destinados aos albergados. Para a construção daquele novo espaço, houve investimentos de cerca de quase 8 milhões de reais no governo anterior. Patrocínio ganhou quilômetros de rede de esgoto financiada pelo PDMG no distrito de Silvano, único distrito onde não havia coleta de esgoto. Foram quase 8 milhões do programa Novo Soma. Se refrescarmos a memória, vamos lembrar que o governo Anastasia entregou as obras de melhoria em 4,5 km das avenidas Jorge Elias Abrão e Dom Almir Marques, num total de 4 milhões e 900 mil reais. Vou abreviar minha fala, porque eu poderia ficar aqui horas e horas enumerando os inúmeros feitos
do governo Anastasia para a nossa Patrocínio. Falar das ambulâncias, das unidades básicas de saúde, das praças de saúde, do Minas Fácil, que estimulou a abertura de empresas em nossa cidade, de sua política arrojada para a cafeicultura, que nos diz respeito diretamente. Eu poderia detalhar financiamentos do BDMG para micro e pequenos empresários, os títulos de regularização de propriedade em nosso município. Eu poderia detalhar um a um, com os números e gráficos, com os recursos viabilizados pelo governo do nosso senador e ex-governador, Dr. Antônio Anastasia. Enviou recursos substanciais para a área da saúde, segurança, esporte, saneamento, pavimentação, habitação e infraestrutura. São obras eternas, são feitos para o bem do ser humano, compreendendo não apenas indicadores de educação, segurança e saúde, mas também obras físicas, como saneamento, habitação, pavimentação e melhorias nas condições de vida da população patrocinense. Foi um governo que deixou contas sanadas, auditadas e aprovadas. Um governo de gestão moderna, eficiente, verdadeira e honesta. Um governo que assumiu e cumpriu compromissos. Doutor Antônio Anastasia tornou-se amigo de Patrocínio e dos patrocinenses. E como cidadão honorário, um parceiro do nosso desenvolvimento. Por estar diretamente ligado a essas conquistas, propositalmente, deixei para citar, por último, duas obras essenciais para Patrocínio de hoje. A dotação de um MR completo, com todo o aparato físico, estrutural e funcional, já em pleno funcionamento desde o ano passado, e a liberação de 14 milhões de reais já consignados no orçamento vigente e cuja primeira parcela já encontra-se depositada na conta da Prefeitura Municipal para que finalmente Patrocínio possa ter o seu novo e sonhado pronto-socorro municipal. Obra que vai trazer novo atento para a saúde das famílias patrocinenses, principalmente para aquelas que mais precisam. O governo Anastasia foi um governo que investiu muito em educação, o que demonstrou sua preocupação com as bases para o futuro. A ONG Todos pela Educação mostrou com dados que, dos 10 municípios brasileiros que contam com políticas públicas capazes de assegurar as bases para a excelência em educação pública, 7 são mineiros, sendo que as 5 cidades mais bem colocadas no ranking são de Minas Gerais. O que eu poderia elogiar no governo do Dr. Anastasia? Mais do que um governador, um governo inteligente, capaz, visionário e com determinação férrea, fez um governo que já está deixando saudade. Obrigado, doutor Antônio Anastasia. Patrocínio e os patrocinenses muito lhe agradecem por tudo e para sempre. O nosso eterno agradecimento. Gostaria, senhora presidente, que esse pronunciamento fizesse constar na íntegra da ata da reunião ordinária desta terça-feira. Muito obrigado.